E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje a gente vai voltar a resenhar a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. No último vídeo nós começamos a falar de Sócrates, lemos basicamente metade da parte que tem aqui sobre o Sócrates, que consiste na parte que fala da questão da virtude, da questão da concepção humana para o Sócrates, como isso funciona, a relação entre conhecimento e virtude. E hoje a gente vai tratar da parte dialética, da parte do debate que está presente nos diálogos platônicos. Bem, o Reale vai começar a dizer aqui que essa questão da dialética não está totalmente dissociada da questão ética, muito pelo contrário, elas estão intimamente relacionadas. Ele vai dizer até aqui que o método e a dialética de Sócrates também estão ligados à descoberta da essência do homem com a psique, porque tendem de modo consciente a despojar a alma da ilusão do saber. Então, todo esse processo do debate que o Sócrates promove, ele visa de alguma forma purificar a alma, não necessariamente tornar a alma do outro aquela melhor alma possível, mas pelo menos fazer com que ela seja despida dessa roupa de falso conhecimento, para que então ela possa aceitar a verdade. Então, acabar com essas ilusões que ela pensa que são verdade, para poder, enfim, se abrir para a verdadeira verdade. Tanto que ele vai até chegar a dizer que as finalidades do método socrático de debate são fundamentalmente de natureza ética e educativa, e apenas secundária e imediatamente de natureza lógica e gnoseológica. Então, a ideia é menos alcançar a verdade final e mais fazer com que o homem, o interlocutor qualquer que seja, ou os interlocutores, ou aqueles que estão assistindo, percebam que sabem de muito pouco e que, enfim, se desfaçam dessa ilusão de que sabem de algo. E ele vai até ressaltar aqui que dialogar com Sócrates não era apenas dialogar e alcançar algumas conclusões, chegar a alguns consensos. Não, dialogar com Sócrates seria como que prestar contas pela própria vida. Várias questões dessas mais interiores são questionadas nesses momentos socráticos, nesses diálogos socráticos, e a partir disso ele vai até dizer algo interessante aqui, que talvez quisessem condenar o Sócrates exatamente porque que as pessoas que o condenaram queriam se eximir dessa responsabilidade de ter de pagar as próprias contas pela sua própria alma, né? Eles não queriam se conhecer, eles não queriam se desapegar das suas ilusões em relação a essa questão da verdade e tal, da qual estamos falando, e decidiram matar o Sócrates. Então a morte do Sócrates significa exatamente isso, que essas pessoas que tinham poder e que as pessoas das quais isso era competência, não queriam se desfazer de todas essas ilusões. E ele vai dizer que a dialética socrática, o método socrático, consiste principalmente em duas etapas. Ele vai dizer aqui que são dois momentos essenciais do método socrático, a refutação e a maiêutica. E ao fazê-lo, Sócrates valia-se da máscara do não saber e da temida arma da ironia. Todos vocês que estão assistindo, se já ouviram falar de Sócrates, com certeza já ouviram falar daquela frase de só sei que nada sei, que ele profere no momento de algum diálogo que eu não sei agora dizer qual. Acho que até mencionamos no outro vídeo, não me lembro agora, mas aqui ele vai dar uma explicação bem interessante na questão aí do ponto de vista dialético de por que ele faz essa afirmação. Ele vai dizer que pretendia ser uma afirmação de ruptura em relação ao saber dos naturalistas, que a gente já viu que tinha chegado numa confusão tal que já não fazia mais sentido falar disso. Então, nossa, isso é tão complicado, né? Eu não sei de nada diante de todas essas questões complicadíssimas. B, em relação ao saber dos sofistas, que logo se revelara mera presunção. Então ele também queria se desligar dos sofistas. E C, em relação ao saber dos políticos e dos cultores das várias artes, que quase sempre se revelava inconsistente e acrítico. Para quem não sabe, é muito comum que Sócrates chegue em algum diálogo conversando com alguém que supostamente entende daquilo que está fazendo e comece a pedir por definições daquilo que é a atividade própria do interlocutor. E nesse exercício, Sócrates faz as perguntas e o interlocutor é incapaz de responder. Existe um exemplo, salvo engano, Sócrates está falando com um general ou algum homem versado na arte da guerra e ele pergunta o que é a coragem. A coragem que é algo fundamental para a guerra, para esse ofício de ir combater o inimigo, enfim. E é evidente que o general ele deve saber o que é a coragem. Ele vai atrás dele, pergunta, e ele fica dando exemplos de coisas
que expressam a coragem, mas não chega na essência, na definição em si do que é a coragem. E aí, isso é apenas um exemplo. Então, de alguma forma, ele vê aqui que existe uma ausência de saber aí, né? Talvez deveria haver um saber. Ele vai dizer que os saberes desses políticos e desses cultores das várias artes, no caso a arte da guerra, quase sempre se revelava inconsistente e acrítico. Então, muita gente fazia várias coisas e não sabia o que estava fazendo. Se parasse para pensar, não conseguia chegar a uma definição, chegar a uma ideia um pouco sólida do que é aquilo que se está fazendo, né? Do que é aquele instrumento que está sendo usado. Mas essa afirmação do só sei que nada sei só vai ter um sentido pleno, um sentido bem forte, se a gente evocar aquela ideia de Deus que Sócrates tem. Sócrates tem a ideia de um Deus onisciente. E exatamente em relação a esse Deus que ele não sabe de nada. Ora, há coisas tão complicadas aqui e Deus sabe de absolutamente tudo. Tudo isso que estamos discutindo, para Deus isso não é nada, né? Deus simplesmente já sabe. Né? Então, se tem alguém, ainda que seja Deus, que sabe de tudo isso, bem, em relação a ele eu não sei de nada. E é exatamente isso que vai dar um sentido mais forte para essa afirmação. Ele vai dizer aqui que no oráculo de Delfos, o oráculo diz a Sócrates que ninguém é mais sábio do que Sócrates. E ele próprio vai dizer que unicamente Deus é sábio. E é isso o que ele quer significar em seu oráculo. A sabedoria do homem pouco ou nada vale. Considerando Sócrates como sábio, não quer se referir, creio eu, propriamente a mim, Sócrates, mas somente usar o meu nome como um exemplo. É quase como se houvesse querido dizer: homens, é sapientíssimo dentre vós aquele que, como Sócrates, tiver reconhecido que, na verdade, sua sabedoria não tem valor. E agora o Reale vai falar da ironia, que é outro elemento fundamental para a gente entender como o Sócrates desempenhava seus discursos e seus argumentos e desenvolvia seu raciocínio. Ele vai falar aqui que ironia significa simulação. Então Sócrates simulava, eventualmente, simulava alguma posição, alguma postura e fazia dessa forma com que o interlocutor caísse em contradição, ou visse que ele tinha alguma ideia errada, que ele tinha algum problema no raciocínio, enfim. Ele vai dizer aqui que, em suma, a brincadeira está sempre em função de um objetivo sério e, portanto, é uma brincadeira metódica. Essa simulação que ele faz parte do método. Ele não está ali para debochar do oponente. Ele realmente quer que ele se reconheça como alguém que pouco sabe, né? Reconheça a sua ignorância. E ele chama a atenção aqui que o Sócrates, de vez em quando, nas suas brincadeiras irônicas, fingia até mesmo acolher como próprios os métodos do interlocutor, especialmente quando este era homem de cultura, particularmente um filósofo ou algum sofista, né? Tem vários diálogos que são direcionados aos sofistas, né? Protágoras, Gorgias, enfim. E brincava de engrandecê-los até o limite da caricatura para derrubá-los com a mesma lógica que lhes era própria e amarrá-los na contradição. Ele vai falar aqui também que, em última instância, a máscara como que principal que o Sócrates assumia para ele é a máscara da ignorância. E as outras máscaras, as outras posições que ele poderia desempenhar, que ele poderia assumir ao longo do debate, todas partem dessa questão da ignorância. Todas partem de uma certa humilhação de si próprio, de um rebaixamento, de se colocar numa posição de não sei, de colocar o outro um pouco para cima e então fazer um jogo para que ele visse o quão ele não é tão superior assim. E aí ele fala definitivamente então da questão da refutação e da maiêutica. E primeiro da refutação, como Sócrates refutava, como é que era o processo dele refutar o seu oponente. Ele começava sempre com essa postura humilde, né, do cara que não sabe, e ele primeiro forçava uma definição do assunto sobre o qual a investigação versava. Então, o que é o belo, o que é a virtude, o que é a retórica, por exemplo. Depois, escavava de vários modos a definição fornecida, explicitava e destacava as carências e contradições que implicava. Então, exortava o interlocutor a tentar uma nova definição, criticando-a e refutando-a com o mesmo procedimento. Então, várias definições são tentadas e Sócrates levanta objeções, e assim continuava procedendo até o momento em que o interlocutor, ele próprio, se declarava ignorante. E é interessante que muitas vezes nos diálogos Sócrates deixa em aberto a conclusão. Sócrates simplesmente não dá uma definição. E isso é algo que me incomoda um pouco, particularmente na hora da leitura. Eu fico sedento por pegar a última definição daquilo. Eu não li todos os diálogos ainda, talvez em alguns diálogos ele não faça dessa forma, mas tem alguns diálogos que, de fato, os que eu li até agora, no geral,
sempre terminam em aberto. Mas, de certa forma, ele atinge o seu objetivo, né? Porque o que Sócrates está visando é que haja tanto como que uma limpeza na alma do interlocutor. Ele quer que o interlocutor se assuma como ignorante. Ele quer exatamente tirar esse véu de sabedoria do interlocutor. Então, querendo ou não, o objetivo é cumprido. Ainda que ele não chegue numa definição precisa, isso, o Reale vai até comentar isso um pouco melhor mais para frente, isso não era o objetivo maior do debate. O objetivo maior do debate é fazer com que o interlocutor desça um pouco do pedestal e veja que ele também pouco sabe. Bem, esse é o primeiro momento do debate, da discussão, do método socrático, que é o da refutação. Em seguida, ele opera pelo método da maiêutica, pelo momento da maiêutica. E no que consiste essa coisa da maiêutica? Ele vai fazer uma analogia que é muito conhecida com a ideia da parteira, com a ideia de ser um obstetra que ajuda a parteira que está grávida já a parir o seu filho, a tirar o filho dentro dela própria. E aí ele vai colocar aqui, da mesma forma que a mulher que está grávida no corpo tem a necessidade da parteira para dar à luz, também o discípulo, que tem a alma grávida de verdade, tem necessidade de uma espécie de arte obstétrica espiritual, que ajude essa verdade a vir à luz. E essa é exatamente a maiêutica socrática. É curioso porque a mãe de Sócrates era uma parteira. Então talvez ele tenha aprendido algo com isso, né, pelo menos entendido o conceito, né, visto de perto, enfim. E a ideia é exatamente essa, né, fazer com que o próprio interlocutor faça o parto da própria verdade, com a ajuda do Sócrates. Então o Sócrates não é o cara que simplesmente vira e dá a resposta e mostra, olha, isso aqui é verdade. Ele faz com que o próprio interlocutor chegue à verdade a partir dos elementos que Sócrates vai dando. Então o interlocutor como que pare a verdade sai dele próprio, com o auxílio do Sócrates. Bem, e tudo isso que eu falei até agora lembra muito a ideia de lógica, lembra muito a questão do argumento, da definição, do conceito, do raciocínio, enfim, toda essa questão do Sócrates faz lembrar um pouco desses conceitos, dessas estruturas que vão surgir só posteriormente na história da filosofia. E aí o Reale até coloca aqui a pergunta, né? Será que em Sócrates a gente já tem aí como que o pai da lógica, o fundador da lógica? E ele vai dizer que não, porque ainda que Sócrates estivesse, talvez inconscientemente, se valendo de alguns desses recursos, ele não chegou a teorizar essa coisa da lógica, não chegou a falar, olha, isso aqui é uma definição, isso aqui é um conceito, isso aqui é um argumento, isso aqui é um raciocínio. Ele não chegou a definir essas coisas, mas ainda assim existe aí como que o primeiro germe, talvez, dessa investigação lógica que vai surgir, principalmente no Aristóteles, né? Ele que vai sistematizar várias questões da lógica no primeiro momento da história da filosofia. Mas aí no Sócrates parece que já tem como que um prelúdio, né? Já tem talvez um espírito lógico sobre o qual Aristóteles pode trabalhar mais para frente. E por fim, o Reale vai colocar aqui algumas conclusões sobre Sócrates. Alguns avanços, algumas coisas positivas e alguns problemas que o Sócrates deixou para a história da filosofia. Ele vai dizer aqui que, em primeiro lugar, seu discurso sobre a alma, que se limitava a determinar a obra e a função da própria alma, exigia uma série de aprofundamentos. Ele fez, de fato, um grande avanço aí, só que ele não deixou clara várias outras questões. E, enfim, os outros filósofos vão falar um pouco disso. Ele vai colocar até aqui. Se ela se serve do corpo e o domina, isso quer dizer que é outra coisa que não o corpo. Ok, isso aí já vimos até aqui, vimos no vídeo passado. Ou seja, distingue-se dele ontologicamente. Sendo assim, o que é? Qual é o seu ser? Qual é a sua diferença em relação ao corpo? Ele não fala exatamente qual é a natureza da alma. Ele só diz que é algo separado do corpo, a alma é exatamente esse sujeito, né, o sujeito que pensa, que age eticamente, mas ele não vai falar qual é a natureza disso. Mas mais adiante, vamos ver outros filósofos falando da alma como algo imaterial, né, diferente do corpo. Mas em Sócrates a gente ainda não tem isso. Ele deixa essa questão em aberto. Ele deu esses primeiros passos e que vai abrir caminho para outros filósofos pensarem sobre isso. Análogo discurso deve ser feito em relação a Deus. Sócrates conseguiu desfisicizá-lo. O seu Deus é bem mais puro do que o ar-pensamento de Diógenes de Apolônia, e em geral coloca-se decididamente acima do horizonte dos físicos. Mas o que é essa divina inteligência? Em que se distingue dos elementos físicos? Também não fala isso, né? Ele parece que faz algumas referências a uma possível imaterialidade, mas ele não fala disso como sendo algo de fato imaterial.
Mas ele, como eu disse, deixa o caminho aberto para que os próximos filósofos falem disso. Também a ilimitada confiança socrática no saber, no logos em geral, e não no seu conteúdo particular, foi duramente abalada pelo êxito problemático da maiêutica. Em última análise, o logos socráticos não está em condições de fazer qualquer alma parir, mas apenas fazer parir as almas grávidas. Ou seja, há aquelas almas que estão grávidas e Sócrates, enquanto parteiro, ajuda essas almas a parirem a verdade. Ok, mas como essas almas se engravidam, digamos assim? Isso pode até parecer uma tentativa de pegar a analogia e esticar demais, só que faz bastante sentido, porque ele fala explicitamente que há algumas almas que ainda não estão grávidas. Mas fiquem abertos, né? Como que essas almas engravidam, então? Porque há almas grávidas e almas não grávidas. Porque o Sócrates, de fato, ele só se coloca como uma ferramenta para ajudar a parir aquelas almas que já estão grávidas. Nós vemos no nosso dia a dia que há pessoas dispostas a entender a verdade, a descobrir a verdade, e há pessoas que não estão dispostas. Sócrates apenas consegue ajudar aquelas que estão dispostas. Mas e as outras? Como elas podem ficar dispostas? Isso não aparece no Sócrates. Inclusive, essa questão em específico tem muito a ver com aquilo que falamos no outro vídeo sobre a questão do homem que sabe o que é bom, mas não age segundo o bom. Essa dificuldade que o Sócrates também vai deixar, mas que, dentro do pensamento socrático, o fato de você conhecer o bem já é o suficiente para você fazer o bem. E a dificuldade é a mesma dessa questão da gravidez da alma. A verdade está sendo apresentada. Por que alguns aceitam a verdade e alguns não aceitam a verdade? E, por fim, ele diz o seguinte: Sócrates poderia ser chamado de Hermas bifacial, entre aspas. De um lado, seu não saber parece indicar a negação da ciência. Do outro, parece ser via de acesso a uma autêntica ciência superior. De um lado, sua mensagem pode ser lida como simples exortação moral. Do outro lado, como abertura para as descobertas platônicas da metafísica. De um lado, sua dialética pode parecer até mesmo sofística e erística. Do outro lado, como fundação da lógica científica. De um lado, sua mensagem parece circunscrita aos muros da polis ateniense. Do outro, se abre ao mundo inteiro, em dimensões cosmopolitas. E ele vai dizer aqui que os socráticos menores, vários dos discípulos de Sócrates, pegaram uma determinada face do Sócrates e Platão vai pegar uma outra face do Sócrates. Pelo que deu a entender, os socráticos menores, provavelmente menores porque tiveram menos influência depois, não sei, vamos descobrir isso no próximo capítulo, mas eles pegaram esse primeiro lado, né? Eu falei de um lado do outro, do lado do outro. Esse primeiro lado que eu mencionei, dos quais eu falava, foram os lados que tiveram um enfoque dado pelos socráticos menores. Platão, por outro lado, focou nesse segundo aspecto, que levou à descoberta da metafísica, enfim. Bem, pessoal, esse foi o vídeo do Sócrates, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última parte do vídeo do Sócrates. Agora temos o vídeo anterior e este falando sobre Sócrates, respectivamente a parte ética e a parte dialética, que estão intimamente relacionadas, como tivemos oportunidade de ver hoje. E, bem, é basicamente isso. Gostaria de pedir desculpas por não ter postado vídeo nem ontem, nem anteontem, como eu faço geralmente ao longo da semana. Ocorreram vários problemas, mas, enfim, não cabe falar disso agora. Ok? Muito obrigado, pessoal. Deixem um gostei, inscrevam-se no canal e, enfim, divulguem aí para quem vocês acharem que possa se interessar. Tá bom? Valeu!